A Hora do Pesadelo, filme de 1984, dirigido por Wes Craven. A história do longa começa acompanhando Tina, uma adolescente que acorda de um terrível pesadelo, no qual era perseguida por um homem de pele queimada, vestindo um suéter vermelho com listras verdes, usando um chapéu da cor marrom e com navalhas na mão direita. Na manhã seguinte, enquanto ia para a escola com um casal de amigos Nancy e Glenn, ela conta a eles sobre os pesadelos que anda tendo, mas ambos dizem que isso é absolutamente normal e que não deveria se preocupar. Naquela noite, após sua mãe sair da cidade, Tina convida seus amigos para dormirem na casa dela, pois estava com medo de ficar sozinha, e eventualmente voltam a falar sobre pesadelos. O dia todo vi aquela cara estranha do homem. E escutei as unhas. Escutou as unhas? É incrível você dizer isso. Me faz lembrar o sonho que eu tive ontem à noite. E como foi o sonho? Sonhei com um homem de suéter verde e vermelho. Ele raspava as unhas nas coisas, mas fazia um barulho horrível. Era assim. Nancy, você sonhou com o mesmo homem que eu sonhei. Isso é impossível. De repente, eles começam a ouvir um barulho estranho vindo do lado de fora da casa, e quando vão investigar, descobrem que era Rod, namorado de Tina. Rod e Tina sobem para o quarto para terem um momento íntimo, digamos assim. Glenn dá a entender que quer fazer a mesma coisa com Nancy, mas ela diz que ambos estão lá por Tina, e não por eles. Eles então ficam no andar de baixo e dormem em quartos separados. Mais tarde, após adormecer, Tina tem outro pesadelo, no qual é perseguida pelo mesmo homem de antes. Meu Deus! Eu sou Deus! Rod é acordado pelos gritos de Tina, enquanto é atacada por uma força invisível. Nancy e Glenn ouvem os gritos e entram no quarto, porém Rod havia fugido e Tina estava morta. Na delegacia, Nancy conta o que aconteceu para o tenente Donald Thompson, que também é seu pai. A mãe de Nancy, Marge, também estava lá, e pela maneira hostil com que tratam um ao outro, dá a entender que são divorciados de uma maneira não muito amigável. Na manhã seguinte, enquanto ia para a escola, Rod aparece repentinamente e tenta convencer Nancy de que não matou Tina. Mas antes que pudessem conversar mais, o tenente Thompson aparece com um grupo de policiais e prendem ele. Na escola, Nancy acaba dormindo na sala de aula e tem um pesadelo que termina com ela encurralada na sala da caldeira. Isso é só um sonho! Vem pro Freddy! Vá pro inferno! Após isso, ela decide ir embora da escola, mas antes nota que a marca da queimadura estranhamente permaneceu em seu braço. Mais tarde, Nancy visita Rod na delegacia, onde ele conta em detalhes como Tina morreu, e admite ter tido pesadelos também, com um homem que tinha as mesmas características dos pesadelos de Tina e Nancy. No fim, Rod pergunta se ela ainda o acha culpado. Ela diz que não, e vai embora para casa. À noite, enquanto tomava banho, ela acaba dormindo na banheira e o homem dos seus pesadelos tenta matá-la afogada. Ela chama desesperadamente sua mãe, mas consegue sair sozinha da banheira. Você está bem? Tudo bem? Tudo bem. Mas eu ouvi você gritando. Estava bem. me chamando. Eu só escorreguei na banheira, mamãe. Composta por Charles Bernstein, a trilha sonora, embora simples, combina perfeitamente com a estética nebulosa e lúdica do filme, transmitindo uma sensação de pureza e inocência. Porém, gradualmente, ela vai ficando distorcida, e ao invés de pureza e inocência, transmite de forma eficiente uma sensação de perversão e horror. Ainda naquela noite,
Glenn entra no quarto de Nancy pela janela e, após uma breve conversa, ela pede para ele vigiá-la enquanto dorme, pois quer testar uma teoria. Durante o sonho, Nancy vê o assassino se preparando para matar Rod em sua cela, mas ele decide persegui-la ao invés disso. Nancy foge e acorda quando o despertador toca. Seu idiota! O que eu fiz? Eu pedi que fizesse só uma coisa. Era só ficar acordado e me vigiar, e me acordar se parecesse que eu estava tendo um pesadelo. E o que você faz, seu idiota? Mesmo irritada com Glenn, ela pede para ele acompanhá-la até a delegacia para verem Rod. Mas ao chegarem em sua cela, descobrem que ele havia morrido enforcado, dando a entender que ele tinha tirado a própria vida, quando na verdade ele foi assassinado. Após o funeral, Nancy diz aos seus pais que o verdadeiro culpado do assassinato de Tina ainda está solto. Ela ainda não sabe seu nome, mas após descrever suas características físicas, Marge e Donald agem como se soubessem de quem ela estava falando. Preocupada, sua mãe decide levá-la a uma clínica de distúrbios do sono, onde ela será monitorada enquanto dorme. Nancy! Nancy, é mamãe! Após acordar, uma mecha do seu cabelo estava branca. Seu braço tinha um corte profundo feito por navalhas, e em suas mãos está um chapéu com o nome Freddy Krueger escrito nele, que ela trouxe do seu sonho para o mundo real. Essa cena sempre me incomodou pelo seguinte: Nancy estava sendo monitorada tanto por aparelhos quanto pelos médicos e enfermeiras da clínica. Ela acorda com uma mudança na cor do cabelo, um ferimento no braço e segurando um chapéu que trouxe do seu sonho. Este tipo de coisa deveria virar notícia nacional, ou até mesmo mundial. Mas não. Após isso, eles voltam para casa como se nada tivesse acontecido. A clínica e os médicos do local não aparecem e nem são mais citados na trama. E sua mãe, que foi testemunha do que aconteceu, já que também estava no local, continua duvidando de Nancy. Esse trecho do filme serve apenas para Nancy descobrir que pode trazer coisas do sonho para o mundo real. Tirando isso, nada nessa parte faz sentido. Em casa, Nancy escuta Marge conversando com seu pai no telefone, e fica claro que ambos sabem quem é Freddy Krueger. Nancy então exige que ela diga quem ele é, e as duas começam a discutir. Irritada, Nancy sai de casa e se encontra com Glenn, e durante a conversa, ele conta algo interessante. Sabe como o pessoal de baile costuma sonhar? Não. Eles têm um sistema que chamam de habilidade do sonho. Se você está caindo num pesadelo, eles, ao invés de gritar e ficarem histéricos, eles dizem: eu vou me decidir que vou cair num mundo mágico. Pegar alguma coisa especial, como um poema ou uma música. Tiram a literatura e as artes dos sonhos. Eles acordam e anotam tudo. São habilidades do sonho. E se eles encontrarem um monstro no sonho deles, o que acontece? Viram as costas para ele. Tiram a energia dele e ele some. Mas o que acontece se eles não fazem isso? Eu acho que aquelas pessoas não acordam para contar o que houve. Ótimo. Após isso, ele percebe que ela está lendo um livro chamado Armadilhas de Aparelhos Improvisados para a Defesa, e pergunta o motivo dela estar lendo isso, e ela diz que é para a sobrevivência. Ao voltar para casa, Nancy descobre que sua mãe colocou grades em todas as janelas. Ela pergunta o motivo, e Marge diz que é para a sua própria segurança. Em seguida, ela pede à filha para segui-la até o porão, onde finalmente lhe conta toda a verdade. Ela diz que Freddy Krueger foi um assassino que matou cerca de 20 crianças décadas atrás. Ele chegou a ser preso, mas devido a um erro jurídico, foi libertado pouco tempo depois. Revoltados, a população local decide fazer justiça com as próprias mãos e seguem Krueger até a Sala da Caldeira, um local abandonado onde ele levava suas vítimas. Após cercarem todo o local, a população decide incinerar tudo, e Fred acaba morrendo queimado.
Nancy então se dá conta que, de algum modo, Fred retornou em busca de vingança, indo atrás dos filhos dos pais que o queimaram vivo, através dos seus sonhos. Sobre os personagens do filme, embora alguns tenham mais desenvolvimento e tempo de tela do que outros, no geral eles são bem estabelecidos e cumprem bem o seu papel na trama, mas vou falar apenas dos principais. Marge e Donald Thompson são os pais de Nancy. Não é explicado o motivo de terem se divorciado, mas seja qual for, pela maneira hostil com que interagem, claramente não foi um divórcio amigável. Ainda assim, é nítido que ambos se importam de verdade com Nancy, cada um à sua maneira, e compartilham o segredo sujo da cidade. Tina e Rod são bem construídos, porém o tempo de tela deles é extremamente curto, já que são rapidamente mortos por Fred, apesar de serem frequentemente citados e aparecerem em diversas sequências de sonhos e ilusões. Nancy é uma protagonista feminina forte e inteligente, usando os conhecimentos adquiridos ao longo do filme a seu favor e elaborando estratégias para enfrentar Fred Krueger de igual para igual, fazendo com que ela fuja do estereótipo de uma típica garota indefesa que precisa ser salva. O único personagem que eu não gosto é o Glenn, pois ele não leva nada a sério, comportamento este que deixa Nancy em grave perigo no decorrer da trama, além dele ser bem alheio a tudo o que está acontecendo e acaba não acrescentando quase nada à história. Fred Krueger é um vilão super original, pois ao contrário dos clássicos assassinos mascarados e silenciosos do gênero slasher, ele é totalmente o oposto. Ele fala, é extremamente sarcástico, gosta de brincar e aterrorizar suas vítimas antes de matá-las, mas ele não faz isso no mundo real, faz isso nos seus sonhos, lugar onde ele tem absoluto controle sobre tudo, e caso você morra no sonho, também morrerá na vida real. Mais tarde naquela noite, Nancy liga para Glenn e diz que já sabe quem é o assassino e que tem um plano para pegá-lo. Eu vou pegar o cara no meu sonho, você me vê lutando e então me acorda. Nós dois saímos, você acerta o miserável e nós o pegamos. Ficou doido? Acertar com o quê? Você é o atleta. Deve ter um bastão de beisebol. E enquanto isso... Enquanto isso? Faça o que fizer. Não pode dormir. Poucos minutos antes da meia-noite, Nancy liga novamente para Glenn, para dizer onde irão se encontrar. Porém, ele havia dormido, e seus pais atendem a ligação. Como eles não gostavam muito de Nancy e a achavam uma má influência para seu filho, eles não deixam ela falar com ele e desligam o telefone. Após isso, ela recebe 2 telefonemas provocativos de Fred, sendo que o último é uma pista sobre sua próxima vítima. Sou seu namorado agora, Nancy. Ao se dar conta de que Glenn era o próximo, ela tenta ir até sua casa para salvá-lo. Porém Marge, que estava bêbada, havia trancado todas as portas e escondido a chave, pois estava preocupada com o fato de Nancy estar acordada há dias e queria que ela ficasse em casa para dormir um pouco. A cena corta para o quarto de Glenn, e enquanto ele dormia, é morto por Fred Krueger. Quase todas as cenas de morte são muito criativas, se beneficiando do fato de ocorrerem em sonhos, o que dá liberdade para a construção de mortes mais inventivas e elaboradas, sendo essa, inclusive, a morte mais icônica de toda a franquia. A polícia e os legistas chegam ao local, incluindo Donald, que logo depois recebe uma ligação de Nancy, pedindo que ele arrombe a porta da sua casa em 20 minutos, pois irá trazer o assassino para o mundo real através do seu sonho. Apesar de confuso, ele concorda e pede para outro policial vigiar a casa de sua filha enquanto investiga a morte de Glenn. Nancy então coloca seu plano em prática.
Primeiro, ela coloca diversas armadilhas espalhadas pela casa e finalmente se prepara para dormir. Acerta o despertador do relógio para tocar em 20 minutos e faz uma oração antes de pegar no sono. Agora, quando me deito para dormir, rezo ao Senhor para vigiar minha alma. E se eu morrer e não acordar, peço que o Senhor guarde a minha alma. Já no mundo dos sonhos, Nancy e Fred se encontram na sala da caldeira, e após uma breve perseguição, eles vão parar no jardim da casa de Nancy. Mas ao invés de fugir, ela agarra Kruger, e segundos depois, seu despertador toca, fazendo ela acordar. Eu estou mesmo maluca. Fred vai atrás de Nancy, porém ele é pego em todas as armadilhas que ela tinha espalhado pela casa, sendo inclusive incinerado por ela. Enquanto isso, ela chama desesperadamente por seu pai, até que finalmente ele aparece. Os dois então sobem as escadas e encontram Kruger em chamas sufocando Marty em seu quarto. Cuidado, ele está aí! Apesar de atordoados com a situação, Nancy diz que vai ficar bem e pede para seu pai deixá-la sozinha. Após isso, Kruger aparece mais uma vez e diz que vai matá-la. Porém, Nancy se lembra do que Glenn havia dito sobre os sonhos e diz: Eu retiro de você toda a energia que eu te dei. Não é nada. Nada. Após sair do quarto, ela vai para o lado de fora da casa. Sua mãe e seus amigos estão vivos e ela entra no carro para que possam ir à escola. Contudo, uma força invisível os tranca lá dentro e o carro começa a andar de forma autônoma. 3 garotas de vestido branco brincam de pular corda e podem ser ouvidas cantando a canção de Fred Krueger. E logo em seguida, Marty é agarrada por ele, sendo esse o fim do filme. A Hora do Pesadelo, de 1984, possui uma trilha sonora simples, porém eficiente, personagens bem estabelecidos e construídos, uma estética lúdica, com uma atmosfera ameaçadora e um vilão icônico que foge positivamente de clichês e estereótipos dados aos outros assassinos do gênero. Eu recomendo. Embora esteja no título original e seja o nome da rua de Nancy, as palavras Elm Street não são ditas durante o filme. Todas as filmagens da Sala da Caldeira foram feitas no porão de uma prisão em Los Angeles, que foi condenado logo após o término da produção, devido aos altos níveis de amianto. A primeira vez que Fred é visto no filme, ele é interpretado por Charles Belardinelli, responsável pelos efeitos especiais, já que ele era o único que sabia exatamente como cortar a luva e inserir as lâminas, tanto que Robert Englund se cortou ao experimentá-las pela primeira vez. No sonho inicial, Tina vê e ouve cordeiros. Essa é uma referência à frase "como um cordeiro para o matadouro", situação semelhante à que ela se encontrava no momento. Embora o vilão seja acreditado como Fred, com uma letra D, na sequência seu nome passa a ser Fred, com 2 letras D e uma letra Y. Foi a estreia de Johnny Depp no cinema. Aqui ele interpreta Glenn,
o namorado de Nancy. Eram necessárias cerca de 3 horas para finalizar a maquiagem do vilão, e sua aparência foi baseada em vítimas reais de queimaduras. No filme, a porta da casa de Nancy é da cor azul, mas em todas as sequências, ela ganha a icônica cor vermelha. Lynn Shay, irmã do produtor Robert Shay, fez uma ponta como a professora de Nancy. Ela apareceu em vários filmes de terror ao decorrer dos anos, sendo o mais famoso deles a franquia Sobrenatural, interpretando o papel de Elise Rayner. Por sugestão de sua filha, que estava irritada como as mulheres sempre tropeçavam e caíam quando eram perseguidas em filmes de terror, Craven decidiu tornar a protagonista Nancy muito menos vulnerável e desajeitada, algo que ele repetiu anos mais tarde com Sidney Prescott, no filme Pânico, de 1996. Em determinada parte do filme, Nancy se olha no espelho e diz: Ai, meu Deus, pareço ter uns 20 anos. Heather Langenkamp, de fato, tinha 20 anos na época do lançamento do filme, embora no papel, sua personagem seja uma adolescente. Durante o pesadelo em que Glenn deveria estar vigiando Nancy enquanto ela dorme, ela está segurando Fred pouco antes de acordar, mas isso não o traz para o mundo real. Na cena do telefone, foi necessário o uso de borracha e prótese para modificar o aparelho, e a equipe de efeitos especiais afirmou que Heather Langenkamp queria levá-lo para casa após as filmagens, o que eles consideraram incomum. Um presságio de que Glenn está prestes a morrer ocorre quando ele está deitado na cama ouvindo rádio. A emissora anuncia: é meia-noite e você está ouvindo a estação KRGR. KRGR é Kruger sem vogais. Além disso, atrás de sua cama há um bicho de pelúcia de um abutre, e abutres são conhecidos por se alimentarem de animais mortos. Quando Nancy pede ao seu pai para arrombar a porta de sua casa em 20 minutos, curiosamente faltam 20 minutos para o filme terminar. Nesse filme, ao todo Fred Krueger tem menos de 7 minutos de tela. Com exceção de O Novo Pesadelo, de 1994, e o remake de 2010, todos os outros filmes da saga se passam no mesmo universo da franquia Sexta-feira 13. Para aqueles que ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se. Sobre o vídeo, deixem seu feedback com like ou dislike, usem os comentários para elogios, críticas e sugestões, compartilhem para o máximo de pessoas que puderem e me sigam no Instagram. O nome do meu perfil é o Mestre do Terror. O link vai estar na descrição. Dito isso, vejo vocês em breve.